Boa noite, meu amado irmão e irmã. Seja muito bem-vindo a este momento de paragem necessária, de escuta atenta e de profunda renovação para a sua alma. Em um mundo que corre sem direção, você escolheu parar diante do Eterno, e essa é a decisão que muda destinos. Nesta segunda-feira à noite, as Sagradas Escrituras nos convidam a atravessar dois cenários que, aos olhos humanos, parecem opostos, mas que no reino de Deus se fundem em uma única e poderosa lição de sobrevivência espiritual. De um lado, o calor insuportável de uma fornalha ardente na Babilônia. De outro, o salão real de uma parábola onde se decide a sorte de um devedor insolvente. Em ambos os casos, a mensagem do céu para o seu coração hoje é cortante e clara. O que Deus realmente deseja de nós não são ritos externos vazios, nem sacrifícios de bens materiais acumulados, mas a sinceridade absoluta de um coração contrito e humilhado. No livro do profeta Daniel, encontramos a figura impressionante de Azarias. Imagine por um instante o peso daquele momento histórico. O povo de Israel vivia o seu período mais sombrio. Eles estavam exilados, humilhados, sem o templo de Jerusalém, que era o centro de sua identidade, sem chefes visíveis, sem profetas e sem animais para oferecerem holocausto no altar. Eles haviam perdido tudo o que consideravam suportes da fé. É justamente no meio das chamas da perseguição, dentro da fornalha, que Azarias eleva um clamor que atravessa os séculos e chega até a sua sala, o seu quarto, o seu carro, hoje. Ele não pede riquezas, não exige a destruição imediata dos seus carrascos, nem clama por uma vingança terrena, ele clama pela fidelidade da aliança. Por amor do teu nome, Senhor, não nos desampares para sempre, não rompas a tua promessa. Azarias entendeu uma chave espiritual que a modernidade tentou enterrar. Quando não temos nada exterior para oferecer no altar, quando o dinheiro falta na conta, quando a saúde falha no corpo, ou quando o prestígio desaparece diante da sociedade, nós mesmos nos tornamos o sacrifício. Ele entrega a Deus um espírito humilde e um coração arrependido, confiando cegamente que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. No fogo da sua provação atual, o que você tem oferecido? O seu desespero ou a sua confiança? Unimos agora o nosso coração ao salmista, transformando estes versos no escudo que protegerá a sua mente durante as batalhas deste dia. Faça dessas palavras o seu próprio fôlego. Recordai, Senhor, a vossa ternura e a vossa compaixão. Senhor, ensina-me os teus caminhos. Quantas vezes me sinto perdido em encruzilhadas, paralisado por decisões difíceis ou seduzido por atalhos que prometem facilidades, mas entregam vazio. Mostra-me a estrada da lealdade, aquela vereda estreita que não se desvia nem para a esquerda do egoísmo, nem para a direita da soberba. Porque tu és o Deus da minha salvação, eu deposito minha esperança em ti o dia inteiro, desde o primeiro raio de sol que toca meu rosto, até o silêncio profundo da madrugada, quando só tu ouves os meus suspiros. Lembra-te, Pai, de que a tua misericórdia não é um evento passageiro ou recente, ela é eterna, ela pulsa antes mesmo da fundação do mundo. Por isso eu te peço com humildade, não olhes para os meus erros passados, não tragas à memória as minhas quedas de ontem, as minhas incoerências e as palavras das quais me envergonho. Olha para mim, Senhor, através da lente da bondade pura que emana do teu coração de Pai. O Senhor é bom e é reto, e é precisamente por ser reto que ele não descarta quem erra como se fosse lixo. Ao contrário, ele se torna o farol que aponta o caminho de volta para casa aos que se perderam no cansaço da vida. Se você se sente longe de Deus hoje, saiba que a retidão dele é o que garante que o caminho de volta está sempre iluminado para você. No Evangelho de Mateus, somos convidados a ser testemunhas de um diálogo que desnuda as feridas do nosso próprio ego. Pedro, sempre prático e impetuoso, faz a pergunta que todos nós, em algum momento de profunda mágoa, já formulamos em silêncio. Senhor, se o meu irmão me ofender, quantas vezes eu sou obrigado a perdoar? Até 7 vezes? Para Pedro, o número 7 já era uma meta heróica, quase inalcançável. Na cultura jurídica e religiosa da época, perdoar 3 vezes era considerado o limite da santidade. 7 vezes seria, portanto, a perfeição absoluta, o auge da generosidade humana. Mas Jesus, com a calma de quem conhece a eternidade, subverte a nossa lógica de contadores de ofensas. Ele olha nos olhos de Pedro e diz: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Com essa resposta, Cristo retira o perdão do campo da matemática e o transplanta para o campo do infinito. O perdão não é um bônus que damos a quem merece.
é um estado de espírito, é o próprio ar que o cristão respira. Para ilustrar essa verdade que dói na nossa soberba, Jesus conta a parábola do devedor insolvente. Um homem devia ao rei uma fortuna astronômica, 10.000 talentos. Para que você tenha uma ideia, isso equivalia a toneladas de ouro, algo que várias encarnações de trabalho escravo jamais poderiam quitar. Diante do desespero absoluto do homem e das súplicas da sua família, o rei, movido por uma compaixão que ignora planilhas e cálculos, faz o impensável, cancela toda a dívida. O homem sai dali livre com o peso de 1000 montanhas retirado de suas costas. No entanto, a tragédia da condição humana se manifesta minutos depois. Esse mesmo homem, beneficiário de uma graça infinita, encontra um companheiro que lhe devia uma quantia irrisória, 100 denários, o equivalente a apenas 100 dias de trabalho. Em vez de replicar a misericórdia que acabara de salvar sua vida, ele agarra o companheiro pelo pescoço, sufoca-o e exige o pagamento imediato, mandando-o para a prisão. O desfecho da parábola é um alerta severo que deve estremecer as nossas estruturas. Ao saber da crueldade, o rei retira o perdão concedido. A mensagem é cortante como uma espada de 2 gumes. O perdão que recebemos de Deus fica, de certa forma, bloqueado se não estivermos dispostos a oferecer o mesmo fluxo de graça ao nosso próximo. Deus não aceita ser o único a perdoar na relação que Ele tem com você. Ele exige que você seja um canal, não um represamento de misericórdia. Quantas vezes tentamos enganar a nossa própria consciência com a frase "eu perdoo, mas não esqueço"? Precisamos ser honestos diante do altar. Será que isso é realmente o perdão que Cristo nos ensinou? O perdão cristão não exige de você uma amnésia biológica ou um feitiço de esquecimento. Ele exige o que chamamos de esquecimento seletivo do mal. Perdoar é olhar para a cicatriz da ferida que ainda pode estar lá e decidir conscientemente que aquela dor não tem mais o direito de ditar como você vai tratar o outro ou como será a qualidade do seu sono. Perdoar é decidir retirar o veneno da lembrança. Olhe para a cruz de Cristo. No auge da agonia, com os pulmões colapsando sob o peso do corpo e os nervos expostos pelos cravos, Jesus não usou seus últimos suspiros para convocar legiões de anjos contra seus carrascos. Ele não pediu fogo do céu, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Naquele momento, ele estava pedindo perdão por cada um de nós por todas as vezes em que o crucificamos com a nossa indiferença, com o nosso julgamento ácido e com o nosso egoísmo disfarçado de senso de justiça. Neste tempo de revisão de vida, eu te convido a fazer um inventário do seu estoque de mágoas. Quem é a pessoa que você ainda mantém acorrentada na prisão do seu ressentimento? O perdão é o oxigênio da alma. Quem não perdoa vive sufocado, preso a um passado que já morreu, mas que continua drenando as energias do seu presente e bloqueando as bênçãos do seu futuro. Assim como Azarias na fornalha, apresente a Deus o seu coração contrito. Mas antes de fechar os olhos em oração, certifique-se de que esse coração está limpo de qualquer sombra de rancor contra o seu irmão. Lembre-se, a porta do céu só tem uma fechadura, e a chave que a abre aqui na terra chama-se perdão. Senhor, eu encerro este dia sob o signo da Tua presença majestosa. No meio das correrias, das buzinas, dos e-mails e dos ruídos que tentam fragmentar a minha alma, eu declaro com toda a minha força: a Tua mão é o que me sustenta. Em Ti eu deposito a minha esperança mais profunda, pois aprendi, às vezes pela dor, outras pelo amor, que o Senhor nunca decepciona quem o busca com sinceridade. Dá-me hoje e sempre, Senhor, a sabedoria do Teu Espírito Santo. Protege os meus ouvidos contra as fofocas e as palavras de desânimo. Protege o meu coração para que eu não me deixe contaminar pelo veneno sutil do ódio, da inveja ou do desejo secreto de ver o fracasso de quem me prejudicou. Que o meu interior seja imune à maldade gratuita que circula no mundo. Que a soberba, essa conselheira perigosa que nos faz sentir juízes dos outros, seja expulsa da minha mente agora. Senhor, que a minha vida, os meus gestos mais simples e as minhas palavras mais cotidianas sejam um sinal visível da Tua bondade. Eu Te ofereço meu ser por inteiro. Os meus planos de carreira, as minhas preocupações financeiras, os meus medos familiares e os meus sonhos mais ousados. Faz em mim a Tua vontade, que é sempre maior, mais alta e melhor que a minha. Que eu saiba fazer o bem, mesmo quando o retorno for a ingratidão, pois eu sei que não pertenço a este mundo de trocas egoístas, eu pertenço a Ti. Meu Jesus, eu creio firmemente que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Já que agora muitos de nós não podemos receber-vos sacramentalmente, vinde ao menos espiritualmente ao nosso coração. Tomai posse da minha vontade.
eu vos abraço e me uno inteiramente a vós. Não permitais, Senhor, que eu me aparte de ti por nenhuma tentação de desânimo ou de falta de perdão. Grande é o Senhor e digno de todo o louvor. Quando paro para contemplar a imensidão do firmamento, obra dos teus dedos divinos, quando olho para a harmonia da criação, eu me sinto pequeno e pergunto: o que é o homem, Senhor, para que te lembres dele com tanto zelo? O que sou eu para que visites o meu coração todos os dias? A resposta da fé é o que nos devolve a dignidade. Tu nos coroaste de glória. Tu nos deste a herança de filhos e nos confiaste o cuidado sobre a tua obra. Por isso, meu irmão, minha irmã, encerre esta oração de cabeça erguida. Não caminhe como um derrotado pelas circunstâncias, nem como um escravo das suas dívidas emocionais. Caminhe como alguém que é filho de um rei que perdoa o impagável e que restaura o que foi destruído. Seja você também, a partir deste minuto, um portador dessa paz que o mundo não entende e não pode tirar. Que a sua presença nos lugares seja o bálsamo que acalma as tempestades alheias. Unidos na mesma fé e no mesmo propósito de perdão, rezemos a oração que o próprio Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho e sobre todos aqueles que você carrega no coração. Que o Senhor nos guie hoje e sempre por caminhos de reconciliação e luz. Vá em paz, e que o Senhor seja sempre a sua força. Amém.